Aloha, galera! Salve, salve! Sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso podcast aqui do Surf 360. Um grande abraço a você que nos acompanha pelo nosso canal no YouTube, também no nosso Instagram, @surf360_. E claro, para você que está se perguntando, pô, Maurício Ferreira, Thiago Blum, cadê aquele estúdio de vocês, o podcast, tal. A gente está remodelando aqui o Surf 360, mas daqui a pouquinho a gente vai estar de casa nova, com muito conteúdo legal e interativo para vocês também. Mas claro que a gente não para por aqui, por isso nesse modo virtual a gente segue com as nossas entrevistas do podcast Surf 360. E meu caro Thiago Blum, seguimos também com convidados de altíssimo nível e não será diferente nesse programa a partir de agora que todo mundo acompanha pelo nosso YouTube. Tudo bem, Blum? Um abraço. Fala, pessoal ligado aqui no nosso canal, Mal. O cara que a gente tentou bastante fazer presencial com ele, infelizmente não deu. Mas a gente falou assim, vamos pegar ele no virtual mesmo e vamos bater esse papo, porque é muito importante a gente ouvir o Alejo Muniz, que é uma figura incrível, um grande surfista, um dos melhores do Brasil nos últimos anos e um dos caras mais inteligentes do Tour aí. Alejo, muito obrigado por aceitar nosso convite aí, muito bem-vindo. Pô, obrigado, Thiago, Maurício, pelo convite. Como o Thiago falou, a gente tentou várias vezes. Eu queria, né? Eu falei pro Thiago, cara, faço questão de ir aí, quero estar junto com vocês, mas, bom, aqui também, pô, é uma oportunidade muito grande. Brigadão aí, cara, por me convidarem. Bora falar de surf aí. Para contar um pouquinho até desses bastidores, né, do quanto a gente estava tentando com o Alejo já, como eu e o Thiago Blum estamos em São Paulo e o nosso estúdio também. Então, nossa tentativa, nossa conversa com o Alejo era o seguinte: Alejo, vai fazer uma escala em São Paulo? A gente te busca no aeroporto, a gente leva você para o estúdio, a gente faz rapidinho, e aí no final das contas, claro, em meio toda a agenda apertada, a gente sabe como é, mas Alejo, muito obrigado mesmo, é um prazerzão ter você com a gente por aqui para bater esse papo. Claro que hoje de maneira remota, mas o quanto antes também, em breve, certamente a gente vai estar no mesmo espaço para poder bater esse papo e, claro, conversar muito mais, mas principalmente, Alejo, para falar um pouquinho dessa temporada, como é que está a sua agenda, como é que está a programação, o que está previsto para todo esse ano de 2024, Alejo? Então, cara, assim, eu vivi uma montanha-russa desde outubro ali, quando acabou o Challenger Series ano passado, porque eu acabei tendo só um bom resultado durante o ano, que foi as quartas de final em Balito, e depois, cara, eu fiz grandes baterias, mas eu ficava por menos de um ponto de avançar as baterias, e isso foi me deixando mais para baixo no ranking. E quando acabou o Saquarema, quando começou na verdade Saquarema, eu estava numa posição muito difícil de me classificar, eu sabia disso, precisava praticamente chegar na final, mas, né, cara, com aquela esperança, pô, consegui passar uma primeira bateria super difícil contra o Kellum Robinson, que era o líder do ranking, o cara que estava mais surfando no ano, e eu consegui passar em primeiro aquela bateria, aquilo me deu um gás gigante, e aí na segunda bateria eu acabei perdendo, até foi a bateria que o Kikas se classificou, e ali, cara, eu sabia que eu estava numa missão, né, de contatar a WSL, porque eu era o primeiro sul-americano de fora dos 20 primeiros, né, a se classificar, a estar fora dos 20 que iam se classificar, desculpa, para o Challenger desse ano. O Jadson já tinha vaga por ser ex-WT do ano anterior, então ele já tinha vaga para o ano seguinte e eu estava ali já de próximo, né? E aí, cara, entrei em contato, né, que esse foi mais ou menos o mesmo... os mesmos requisitos que eles usaram com o Matheus Erdi no ano anterior. Ele era o primeiro sul-americano de fora desses 20. E aí, cara, aí veio a montanha-russa de emoções. Será que eu vou conseguir a vaga? Não vou? Pô, muitas conversas. Até, cara, o Perdigão e o Travis Log, que são os dois caras que eu estava mais conversando, tanto na América do Sul quanto o Travis Log na Internacional, foram muito solícitos o tempo inteiro, sempre conversando comigo e a gente trocando várias ideias. E aí, cara, eu recebi a notícia no último campeonato do ranking sul-americano aqui em Floripa, que eu até fui competir. No penúltimo dia, cara, eu recebi a notícia. Então, assim, desde outubro até agora eu tava na esperança de conseguir essa vaga. Mas, assim, nunca deixei de treinar, cara. Eu falar, cara, se eu conseguir essa vaga, eu tenho que estar pronto. Então, tava me sentindo bem, só esperando esse resultado, assim, cara, sair dessa vaga. Demais, Alejo, merecidíssimo e é legal a gente ouvir, né, Mal? Porque a gente acha que a coisa é simples assim, né? Que a coisa funciona de repente. E, Alejo, a gente viu, mudou a equipe brasileira, né? Dos brasileiros que vão para o Challenge esse ano.
tinha uma galera mais nova, o Ryan e o Léo Casal ano passado. Dessa vez vai ter uma galera nova, o Cauã. Mas você, já com muita experiência, qual que tem sido, na sua visão, a maior dificuldade para voltar do Challenge para o CT? É o número de vagas que é pequeno? É a competitividade que é muito maior? É a briga de gente nova que está louca para aparecer, com um experiente que está mostrando surf e aqueles caras meio meio franco atirador assim também? Qual que são as maiores dificuldades? 4 atletas, baterias mais disputadas, como é que funciona? Thiago, assim, cara, eu acho que a principal de todas, primeiro, é um pouco a falta de eventos, né? Do WQS aqui na América do Sul, de eventos grandes, assim. A gente até tem um circuito muito legal do Banco do Brasil, com várias etapas de 1.000 pontos, mas, assim, eu acho que falta um pouquinho mais de etapas de 3.000 e principalmente de 5.000, né? De 5.000 que a gente tinha, era Saquarema e Noronha já não conseguiu acontecer. Então, assim, eu acho que isso acaba prejudicando um pouquinho os atletas daqui, mas, assim, cara, é uma escassez de vagas, né, cara? Aqui na América do Sul a gente tem 8 vagas, sendo que são 7 para o ranking e uma para um wildcard, e, cara, é muito pouco, cara. Se tu fosse na etapa ali de Floripa do WQS, do 3.000, o nível era muito alto, cara. Era muito alto mesmo, assim, e fica aquela competição por poucos pontos, como os campeonatos não têm muitos pontos, então passar 2, 3 baterias não faz tanta diferença. Se o cara foi bem num 5.000, que ano passado foi o único etapa de 5.000 que a gente teve em Saquarema, por exemplo, a galera que foi muito bem na etapa de 5.000, cara, se jogou muito, muito. Não tô tirando o mérito desses caras, né? Porque, pô, eles foram super bem no evento, mas assim, joga o cara já quase classificado pro Challenger, sabe? Pela falta de outros eventos. Então, acaba virando um ranking muito focado numa etapa só de 5.000 e tem que dar tudo naquele evento. Então, acho que é um pouquinho de cada coisa, assim, que vai juntando. Mas, assim, até tu falou o nome do Cauã, cara, ele é um cara que eu já queria há um tempinho ver ele no Challenger, ele, assim, do Brasil. Ele e o Ryan são os caras que eu admiro demais, assim, e, pô, tô doido pra ver ele surfar lá em Snapper. Acho que ele vai causar uma impressão bem grande. Outra diferença que tem, né, Thiago? Assim, nos outros anos eu vi isso muito até dos próprios gringos falando. Isso aconteceu comigo, cara, de ir pro Challenger ano passado e ter nomes competindo que eu nunca tinha ouvido falar, cara. E, pô, eu sou do ramo, sou surfista, adoro acompanhar. Só, cara, é muito difícil acompanhar o campeonato da WSL na Europa, por exemplo, para ver quem tá ali ganhando. Então, os nomes aparecem do nada. Quando antes um cara que nem o Cauã, ou esses nomes que eu também não conhecia, já teriam ido competir uns 5.000 na Espanha, já teriam ido competir na Indonésia, tentado uma vaga, sei lá, em Haleiwa, Sunset. Antes eu acho que tu conhecia o atleta muito antes dele aparecer no Challenger. Agora a galera meio que aparece do nada. E eu acho que aconteceu isso também um pouco com o Ryan no passado. Acho que tanto os juízes quanto a galera que comentava os campeonatos ainda não tinha ouvido falar muito nele. A gente ouviu aqui, porque a gente está dentro do Brasil, mas acho que acontece isso também. Os nomes aparecem para o mundo do nada, assim, com o Challenger. Então, sim, é um fator legal, mas ao mesmo tempo um pouco mais complicado, assim, cara, que eu vejo. Olhando por essa questão também, né? Depois eu já passo a bola para você de novo, Bruno, desculpa. Só para aproveitar, justamente o Alejo colocando prós e contras, né, desse novo formato que já foi estabelecido algumas temporadas pela WSL. O seu caso, já com muita experiência, Alejo, ele é diferente, mas para a garotada que está chegando, esse formato de você ter essa possibilidade de chegar ao Challenger só disputando as competições locais, financeiramente é mais fácil também para você proporcionar que mais atletas tenham a opção de competir aqui na América do Sul e aí depois se classificando ao Challenger e aí já num outro cenário também com outros olhos dos patrocinadores. Repito, né, o seu caso já tão carimbado e experiente, imagino que seja diferente no quesito até de você ter esse apoio, esse entorno das marcas e dos patrocinadores, mas para quem está chegando agora, para quem está subindo, crescendo ainda, é um ponto positivo essa questão de você competir aqui mais próximo, viagens mais curtas, obviamente, podendo, num aspecto financeiro, ter um planejamento muito mais fácil do que rodar pela Europa, rodar pela Ásia e tudo mais. Há esse lado de facilidade, apesar de toda a dificuldade que você tem para depois chegar ao CT?
Cara, vou ser assim bem sincero na minha resposta e porque pô, eu sempre gosto de ser e assim, cara, é e não é. Vou te falar e eu vou te tentar te explicar o porquê. Quando você consegue chegar nos challenges competindo só aqui dentro da América do Sul, de uma certa forma você acaba, né, para o brasileiro, principalmente que a maioria das etapas são aqui, a gente acaba realmente gastando menos dinheiro para competir. Só que, cara, depois, naquele mesmo ano, ou ali no ano seguinte, na verdade, você tem que competir os challengers, cara. E é muito caro competir o challenger. Então, assim, você não deixa de gastar, você não deixa de viajar para fora e você não deixa de gastar toda essa grana para competir os challengers. Você talvez gasta um pouco menos para chegar nos challengers, mas depois você vai gastar o dinheiro nos challengers. Outra coisa que eu senti bastante, cara, é que antes o atleta, na hora de conseguir patrocínios, claro que né, o mercado do surf está passando por um outro momento, da época que eu estava nos Challengers, eu acho que eu, Miguel, Gabriel, Jasso, a gente viveu uma era muito rica do surf, assim, em questão de patrocínios, da, da, das posições das marcas e de quanto eles né, faturavam naquelas épocas, então a gente viveu uma época muito boa, mas assim, eu enxergo que antes você conseguia chegar numa marca e falar, pô, cara, eu corro o circuito, a segunda divisão do circuito mundial de surf, vou ir competir na França, vou competir 5 eventos, 2 na França, 2 na Espanha e 1 em Portugal. Então tu chegava para a marca e tu falava, pô, cara, tu quer estar junto comigo, tua marca vai estar lá nessa etapa do Mundial. Agora, para tu poder chegar com esse assunto, né, cara, para mostrar isso, tu primeiro tem que se classificar para o Challenge para tu conseguir isso. Então, assim, cara, eu acho, na minha opinião, que tá mais difícil de conseguir patrocínio, né? E, cara, tu acaba gastando do mesmo jeito, cara. Então, assim, não sei até que ponto financeiramente é mais barato esse novo sistema. Talvez seja, né, nessa questão de tu buscar uma vaga para se classificar. E a outra coisa é que, assim, cara, antes, quando era só um ranking, era mais caro, às vezes, o cara viajar, mas o cara ia para 5 etapas na Europa, cara. Se o cara encaixasse um grande evento nesses da Europa, o cara praticamente pagava a viagem inteira de todos os outros e voltava com um grande resultado para casa, um resultado internacional. Hoje, como eu disse aqui, a gente não tem muitos eventos de 5.000, 3.000 pontos, então, cara, para tu recuperar o dinheiro que tu gastou é super difícil, para fazer pontos também, e aí tu ainda depois, né, claro, se tu conseguir se classificar, tu ainda tem todos esses gastos dos challenge. Então, assim, eu acho que eu via mais oportunidades antes do que agora, né, na minha opinião. Alejo, você falou agora há pouco que só fez um bom resultado em 2023 e bateu na trave em algumas baterias para conseguir resultados melhores que talvez tivesse colocado já na reclassificação. Eu imagino que você tem estudado muito o que passou ano passado. O que você acha que você tem que mudar? Que tipo de planejamento você tem que fazer para esse ano esses resultados não escaparem? Cara, assim, eu acho que me falta um pouco de constância, assim, nos eventos, principalmente nas duas primeiras fases, cara. Assim, eu vejo que nos últimos anos, quando eu consigo engatar a primeira e a segunda bateria bem, normalmente eu vou longe, assim, no campeonato. Vou para as quartas, semi. Ano retrasado, eu ganhei 2 etapas do WQS de 1.000 pontos aqui na América do Sul, que, cara, assim, né, são etapas de 1.000 pontos, mas são super difíceis de ganhar, com atletas de alto nível. Então, eu acho que eu vou me focar muito na constância esse ano, cara. Antes, assim, eu tive sempre um jeito de competir, de, né, agressivo, de tentar até o final, de não desistir, de ir para cima mesmo, mas eu acho que esse ano eu vou tentar competir um pouco mais inteligente, cara, né, vendo os pontos fortes realmente do meu surf, sem tentar inventar muita coisa. Às vezes, quando o cara cai com essa nova geração, o cara fica pensando muito no aéreo, em outro tipo de manobra, às vezes acaba esquecendo o próprio ponto forte, e às vezes tu pegou uma onda que tu podia ter feito de uma outra forma, e aquele um pontinho que ficou faltando no final podia ter sido feito antes. Então, tentar usar mais o que eu aprendi todos esses anos, tentar competir um pouco mais tranquilo, entendendo mais cada bateria. E, pô, eu conversei muito ano passado, cara, com o Adriano de Souza e, cara, ele abriu um mar, assim, na minha frente, cara, que eu nunca tinha visto antes, assim.
E só que eu conversei com ele já mais pro final do ano. E aí eu competi só 2 eventos, né, com toda essa experiência, assim, que ele tinha me passado, essas coisas que ele tinha me comentado, e eu já me senti super diferente, então quero tentar trazer bastante disso agora para esse ano. Mas em questões táticas, ele te elucidou? É mais uma questão durante a bateria? Cara, assim, eu vou até abrir aqui, porque eu acho massa, que eu acho que muita nova geração vai estar assistindo isso Boa. daqui, e, cara, assim, eu entrava, às vezes eu ia competir, eu falava, cara, não quero nem escutar com quem que eu vou competir. Eu quero entrar sem saber com quem que eu vou fazer o meu jogo. E aí ele me falou, não, cara, é totalmente o contrário, tu tem que saber exatamente com quem tu vai competir para saber o jogo que eles vão fazer, para tu montar o teu jogo em cima dos teus adversários, assim. Então, isso foi uma das coisas que ele me falou que me abriu muito, assim, cara, a minha cabeça. Eu tinha muito aquele negócio de tipo, vou traçar essa estratégia e vou pensar em mim e fazer as minhas 11, mais para frente eu vou vendo como a bateria vai, mas, cara, querendo ou não, a bateria tá valendo desde o primeiro segundo que tocou a buzina, né? Então, isso foi uma das coisas que ele me abriu a cabeça para isso, coisas com prioridade também, né, cara? Então, assim, foram coisas táticas, nem tanto do surf em si, mas coisas táticas dentro da bateria que eu posso estar utilizando a meu favor. Pô, e a gente vê os resultados, né, cara, que o Léo Fioravante e o Miguel estão tendo com ele. São os melhores anos da carreira dos caras, foi quando o Adriano entrou. Então, acredito que eles devem ter tido a mesma sensação que eu conversando com ele, e o Adriano sendo técnico deles deve ter ido até mais profundamente nessas táticas. E aí, cara, tu vê que o cara é o estudioso mesmo dos campeonatos, das baterias, e ele é quem ele é por tudo assim que ele aprendeu e botou em prática, né? Ter um técnico, você acha que faz falta? Não ter um técnico, no caso? Faz. Eu acho que faz falta para mim. Eu viajei muitos anos, né? Os meus melhores anos eu viajei com o Paulo Kidd, que eu devo muito, muito, muito para ele. Foi um segundo pai para mim. Eu trabalhei com o Kidd desde os meus 14 anos, quando eu fui morar no Guarujá para treinar com ele. E, cara, aprendi muito com o Kidd. Só que, cara, hoje em dia é muito difícil viajar com um técnico, é muito caro, né? Naquela época o dólar era 2, aí quando passou para 3 já ficou mais difícil. Eu tinha patrocinadores na época, né, que me pagavam mais, então isso também ajudava bastante. Na minha época da Nike, cara, por exemplo, uma coisa que hoje não existe, a Nike pagava pro Kid em todos os campeonatos comigo, não saía do meu bolso pro meu técnico me acompanhar. A Nike fazia questão de pagar pro meu técnico, fazia questão de pagar as passagens à parte, a gente tinha chefe de cozinha em todos os campeonatos que a gente ia, a gente tinha em casa em todos os lugares, carro, cara, eu só me preocupava em pegar minha passagem no e-mail e chegar lá para competir. E foram os melhores anos que eu tive dentro do circuito mundial. Tanto é que no primeiro WT eu terminei entre os 10 primeiros. Até o Ítalo chegar, ninguém do Brasil nunca tinha feito isso, terminar entre os 10 primeiros no primeiro ano. E eu me mantive vários anos no WT por isso, cara, por toda essa estrutura que eu tinha, por estar viajando com o Kid. Mas, cara, infelizmente, hoje em dia, nossos técnicos são os nossos amigos que estão competindo lá com a gente, cara. Então, assim, eu viajo com o David, eu fico de técnico para ele, com o DVD, ele fica para mim. Mesma coisa quando eu viajo com o meu irmão. Então, é um momento mais difícil, assim, mas eu acho que um técnico faz muita diferença, sim. E, Alejo, nesse ano de 2024, a gente vai completar justamente 10 anos que o Brasil vem varrendo tudo quando a gente fala do circuito mundial, né? Com exceção dos 2 títulos conquistados ali pelo John Florence, o Brasil, de 9 títulos mundiais, tem 7 conquistas. Em meio a todo esse cenário tão vitorioso, por que você acha que, e até aproveitando esse gancho da última pergunta, vocês, surfistas e brasileiros de uma forma geral, não conseguem colher assim tantos frutos, e aí eu digo na questão de patrocinadores, na questão de vocês terem esse investimento para poder ter um técnico que viaje com vocês para todas as competições, colher os frutos que eu digo no cenário mais macro da coisa, né? Não de resultados, e sim no aspecto geral. Por que você acha que o Brasil, fora ali da água, né, tirando os resultados excessivos que foram conquistados, ainda tem essa dificuldade, talvez, para poder embalar também fora da água, mesmo com esses resultados dos últimos anos, Ale? Cara, é muito legal a tua pergunta, porque assim, eu acho que a gente viveu esse momento, como eu te disse, assim, eu acho que tanto eu, quanto o Gabriel, quanto o Felipe, Miguel, Jadson, toda essa galera,
viveu esse momento. E a gente via, cara, vários atletas que estavam no WQS, que não tinham se classificado para o WT, também com vários patrocinadores, conseguindo viajar para as etapas do QS naquela época bem, mas durou alguns anos, né, cara? Eu acho que a indústria, pelo que eu ouço, né, e converso bastante, assim, com várias pessoas, né, da indústria do surf, o surf tá passando por um momento difícil. Eu sei que às vezes é difícil de entender, porque, pô, tu vê os atletas top dos top com grandes patrocínios, a galera presta muita atenção no WT e não presta tanta atenção no WQS, às vezes eu acho também. E eu acho que as marcas, cara, assim, eu não posso reclamar, cara. Eu, Alejo, eu, atleta, não posso reclamar, porque, graças a Deus, eu sempre tive patrocinadores, sempre tive gente que me apoiou. Acredito que, e sendo bem sincero e realista, acredito que nos últimos anos os meus patrocinadores vieram muito também da história que eu construí lá atrás e não talvez, dos resultados de agora. Apesar de, como eu disse, eu ganhei 2 etapas WQS, pô, todos os anos eu tô ali entre os 20 primeiros do Challenger, mas eu acho que os meus patrocinadores também são muito da história que eu construí nesses anos, né? E eu acho que hoje em dia as marcas, cara, elas visam muito os caras que estão lá no topo, sabe? Eu acho que eles estão muito ligados no WT e no topo da cadeia, assim. E é muito difícil para quem está embaixo conseguir esses patrocínios, porque rola muito essa comparação dos atletas daqui do QS com os atletas que estão no WT. Mas, assim, cara, o porquê 100% assim, eu não saberia te dizer, mas eu acho que tá num momento difícil, cara, tá num momento super difícil pra galera conseguir patrocínio, pra galera conseguir viajar. O dólar é muito caro mesmo. Assim, cara, ontem eu fiz as minhas 2 inscrições, né? Fiz as minhas 2 inscrições, paguei o meu seguro e fiz a minha passagem para a Austrália. Cara, deu R$ 23.000 só para eu ter o direito de chegar lá. Depois ainda tem afiliação, tem hospedagem, alimentação, translado, e é tudo em dólar, é tudo por 5. Então, cara, é muito caro. Eu tô prevendo que a minha viagem vai sair entre 33 e 35 mil reais para ir competir 2 eventos, entendeu? Então, assim, graças a Deus, eu tenho patrocinadores e eu consigo fazer isso e correr atrás do meu sonho tranquilo. Agora, tu pensa o atleta que tem esse mesmo direito que eu, que vai lá competir, talvez não tem patrocínio, já entra endividado no campeonato. Então, às vezes, eu fico, cara, puto de verdade com o que às vezes as pessoas comentam na internet de certos atletas, porque a galera não tem noção o quanto é difícil chegar lá, o quanto esse cara treinou, o quanto de montanhas russas emocionais esse cara passou, porque, cara, a gente vive muito mais na derrota do que na vitória, o atleta. E, assim, envolve muita coisa, envolve os familiares que ficam tristes quando o cara perde, todo mundo se endivida, e às vezes o cara chega lá. Ano passado, cara, eu fui para esses mesmos eventos, gastei a mesma grana e perdi os 2 de cara na Austrália, cara. Eu voltei muito para baixo, cara. E assim, e ao mesmo tempo tu tem que virar chave porque daqui a pouco tem outro evento, cara. Então, assim, cara, a vida de atleta não é fácil e realmente tá um pouco mais difícil agora, né, de ser ciclista profissional e conseguir buscar o teu sonho sem tanta a preocupação financeira e de patrocínios. Você há pouco, Alejo, disse sobre a necessidade de ter uma constância, né? Regularidade de resultados em toda a temporada. Quando a gente olha para o calendário do Challenger em 2024, a gente tem as 2 primeiras etapas dessa perna australiana, né? Com Gold e depois Sydney. Depois desembarque em Balito, na África do Sul. Tem Huntington Beach, depois na Califórnia. Já no mês de setembro, Ericeira, Portugal. E fechando em Saquarema, no Rio de Janeiro. Quando você olha para o calendário, onde você aponta ali que para você talvez seja o diferencial para voltar ao CT? Cara, assim, as etapas que eu fui muito bem no WT foram as etapas de Snapper, então eu considero que é uma etapa muito boa para mim. Ano passado eu perdi de cara, o mar estava muito ruim, cara, muito fraco, eu até competi bem, mas quando virou a prioridade eu não tinha mais prioridade, e veio as últimas 3 ondas da bateria, não tive como pegar, os caras acabaram virando a bateria. No passado, acho que eu cometi um erro de ir muito cedo para o campeonato, para Snapper. Eu e o David, a gente foi
cara, 12 dias antes do campeonato começar, com essa mentalidade de treinar, tá preparado para o campeonato, só que, cara, Snapper não parou de dar onda todos os dias, e eu acho que a gente chegou já no campeonato cansado, com as pranchas detonadas. Então esse ano eu decidi competir Saquarema antes e chegar um pouco mais em cima em Snapper, mas, cara, eu acho que Snapper Rocks é uma etapa muito boa para mim. Balito é uma etapa que eu gosto muito, uma etapa que eu já venci, que eu sempre tenho bons resultados, eu acho que eu me encaixo bem na onda. O US Open, né, cara, que é a maior vitória que eu tive na minha carreira e é uma etapa que, pô, também sempre consigo bons resultados, é um lugar que eu gosto de ir. E Portugal, cara, Portugal eu acho que é uma onda também que encaixa bem pro meu surf. Ainda não consegui o resultado que eu acho que eu poderia conseguir lá. Há uns 3 anos atrás eu fiz as quartas de finais lá, e foi o meu melhor resultado. Eu acho que é uma onda que encaixa bem. E, cara, meu sonho é fazer um bom resultado em Saquarema, cara. Eu amo aquele lugar, eu amo aquela onda, mas por algum motivo, até agora, eu nunca consegui ter um bom resultado lá, nem no WT quando eu competi, nem nas etapas do QS, nem nas etapas do Challenger. Então, eu tô bem focado para Saquarema. Essa etapa de 5.000 agora que eu vou ir, bastante pensando em treinando já pro Challenger no final do ano, até porque é a nossa última etapa do Challenger, onde tudo pode acontecer. Então eu tenho um sonho bem grande de poder me dar bem em Saquarema. Ale, mudando um pouquinho de assunto, você é um cara que guarda bem datas, assim, tirando o aniversário do filho, da esposa, da família, não? Cara, mais ou menos assim. Dia 19 de dezembro, diz alguma coisa para você, não? 19 de dezembro, sim. Foi o dia, eu acho, né, que foi o dia que eu ganhei do Kelly e do Mick quando o Gabriel foi campeão em 2014. Essa data eu lembro. Exatamente. Eu queria que você contasse essa história. Eu já vi você contando essa história várias vezes, mas eu tenho certeza que tem muita gente que está assistindo a gente que ainda não conhece essa história. E eu, até por uma questão, foi meio sem querer, vendo uns vídeos, estava vendo umas coisas, e eu vi uma coisa desse dia 19 de dezembro de 2014, da transmissão oficial, que eu não tinha visto ainda até hoje. Ou se eu vi, eu esqueci, porque naquele dia eu estava realmente, absolutamente naquele momento louco, gritando e festejando a vitória do Gabriel, que foi a sua entrevista, porque eram baterias dual hit, né? A sua bateria terminou contra o Mick, você ganhou do Mick, deu o título para o Gabriel, que estava na água com o Felipe, e ficou aquela festa toda, Charlão na água, todo mundo na água, aquela bagunça, mas teve a sua entrevista, porque você venceu a bateria, teve a entrevista oficial. E foi muito legal ver o quanto você estava emocionado e quanto você estava realizado realmente de ter conseguido o que você conseguiu pelo surf brasileiro, pelo Gabriel, mas também por você, porque você tinha realmente, como você falou, ganho no mesmo dia do Kelly e do Mick, né? E o Kelly, tudo bem, já era um veterano, mas 10 anos atrás, e o Mick. E ainda você precisava de resultado para se manter no CT, né? Então eu queria que você contasse um pouquinho desse dia, que eu tenho certeza que nunca vai sair da sua cabeça. Não, cara, obrigado, Thiago. Cara, chega a me arrepiar toda vez que eu escuto alguém falando e, cara, obrigado pelas suas palavras, me arrepia, porque, como eu disse, a maior vitória que eu tive individual foi no US Open, mas a galera lembra muito mais do meu nome por causa desse dia, desse título, Gabriel. Eu acho que eu fui abençoado por Deus de ele ter me colocado naquele dia, naquele campeonato contra o Mick, contra o Kelly, porque ali mudou a história da minha carreira. Fazer parte do primeiro título mundial do surf brasileiro, cara, é um orgulho, cara, que não dá nem para expressar em palavras, cara. E a história, assim, cara, do campeonato foi muito doida, porque eu precisava chegar na final para me reclassificar. Eu tinha tido um ano com lesões, tinha tido um ano super difícil, de altos e baixos, mas cheguei lá com uma pequena chance de me reclassificar. Não tinha corrido muitas etapas do WQS, então não tinha chance de me reclassificar pelo WQS. Então ali era a minha última chance. E, cara, eu lembro perfeito que na minha primeira bateria eu caí com o Net Young e com o Felipinho Toledo, e tinha altas ondas para backdoor, e eu tava numa missão, cara. Naquela época ainda, só o primeiro colocado passava direto pro terceiro round, e os outros dois iam para repescagem. E eu lembro que, pô, surfei pra caramba nessa bateria, cara. Fiz 2 high score, passei em primeiro, assim, bem, e me deu uma confiança. E aí eu descobri que eu ia cair contra o Kelly, cara, no terceiro round. O melhor surfista de todos os tempos naquela onda, o melhor competidor de todos os tempos, ele disputando um título mundial. E eu, cara,
tentando lutar para a minha reclassificação, né? Eu nunca tinha competido contra ele homem a homem, já tinha competido com ele em bateria de 4, assim, eu tinha vencido ele, mas, assim, na cabeça dos atletas não conta muito quando tu ganha de um cara numa bateria de 4 pessoas, né? Mais no homem a homem. E aí eu descobri que ia cair com ele e, cara, no dia seguinte o campeonato rolando, já o terceiro round rolando, mar gigante, cara, devia ter uns 12 pés de onda, e o mar tava meio mexidinho assim. Aí eu falei, pô, cara, cair contra o Kelly nesse tipo de onda vai ser muito difícil, né, cara? Eu indo andando para pegar minha lycra. E, cara, eu juro, assim, que eu falei, cara, bem que podia bater um vento, cara, ficar meio ruim esse mar pra não ter que competir com ele nesse tipo de mar. Queria competir com ele num mar bom, né? E, cara, te juro, assim, ó, eu chegando para pegar a lycra, cara, o mar ficou mexidão, assim, os caras deram um break de 20 minutos, o mar continuou mexido, e aí chamaram off. Mas quem chamou off, na verdade, foi o Kelly que mandou uma mensagem e falou, cara, tá muito difícil para competir. Eu acho que ele pensou pelo outro lado. Ele falou, pô, cara, vou cair contra o Alejo, é melhor eu cair no mar bom, que eu sou muito bom, do que cair no mar ruim, que qualquer coisa pode acontecer. E aí o Renato Ickel até me avisou na época, falou, ó, o Kelly mandou mensagem e o Red Judge tá vendo realmente, cara, não tava horrível, cara. Mar de 12 pés, sem tubos, onda mexida, assim, bem ruim, e parou o campeonato, cara, 1 hora depois o mar ficou clássico. Que, pô, até rolou um monte de comentários na internet falando, pô, cara, o Igor Dantas quebrou nesse dia, pegou altos tubos à tarde e, cara, o campeonato ficou off 1 semana, o outro dia o mar tava flat, cara. E aí tu imagina a minha cabeça, eu indo competir contra o melhor de todos os tempos, sabendo que ia ficar off 1 semana e o campeonato só ia rolar no último dia da janela de espera. Cara, minha cabeça tava mil, eu mal conseguia dormir as primeiras noites. E teve um cara que foi, assim, a minha base nesse evento, que foi o meu irmão, cara. O meu irmão, ele tem 80% da minha vitória contra o Kelly foi o meu irmão, cara. Porque todo dia de manhã, ele tava ficando na casa da Quicksilver, que era o patrocinador dele. Todo dia de manhã ele ia na minha casa, eu tava ficando com o Miguel e com o Filipinho. Todo dia de manhã ele ia, levava café da manhã, assim, pra gente tomar junto e falava, cara, tu vai ganhar do Kelly. Cara, tu vai ganhar do Kelly, cara, tu vai ganhar do Kelly, cara, tu vai ganhar do Kelly. Cara, mas ele repetiu isso tantas vezes, cara, mas tantas vezes durante o dia e todos os dias, que eu falei, cara, eu vou ganhar do Kelly. Juro por Deus, cara, juro por Deus, assim, pelo meu filho, assim, que eu pensava nisso. Falei, cara, eu vou ganhar do Kelly, cara, vou ganhar dele, eu vou ganhar dele. O meu irmão me deu a confiança que eu não tinha pra ganhar do Kelly. E aí chegou o grande dia, pô, altas ondinhas rolando, cara, uns 6 pés, assim, às vezes umas séries maiores, bastante backdoor, pouco pipeline. E quando eu tava indo pra bateria, o meu irmão falou, cara, não fala com ele, brother. Não fala com ele, não deixa ele te distrair. E foi exatamente isso que ele fez, cara. Quando a gente foi pegar lá, que ele veio falar comigo, me dar a mão e falar alguma coisa, eu passei reto, cara, ignorei. E aí na minha cabeça eu falei, caraca, brother, ignorei o Kelly Slater, o que eu tô fazendo, tá ligado? Em vez de me concentrar na bateria, tá preocupado que eu tinha ignorado ele, assim, tinha feito o que o meu irmão falou. Aí, cara, fui pra bateria, ele abriu com high score, abriu com 8, eu fiquei num posicionamento lá, peguei um 6 pra pipeline, e aí entrou uma série. E nessa série, cara, parecia que a onda de pipe ia ser legal. E eu falei, cara, eu vou tentar fazer ele perder a prioridade. E aí eu remei com tudo assim, batendo o braço com ele assim, cara. Até fiquei com medo de, na hora, tomar uma interferência. Remamos junto assim, ele foi na onda. E a onda fechou. E aí eu peguei a prioridade. E aí, cara, faltava 16 minutos para acabar a bateria nesse momento, quando eu peguei a prioridade. E eu fiquei sentado assim, ele veio reclamando, ficou falando um monte assim, eu não prestando atenção. E, cara, veio um sentimento em mim que eu falei, cara, eu preciso sentar naquela parte da bancada ali, cara. Eu vou sentar ali e vou esperar, porque eu precisava de uma nota um pouco mais alta, porque ele tinha um 8 e um 4 e pouco numa outra ondinha que ele tinha feito, tava precisando de 7 e alguma coisa, 7,11, uma parada assim. E aí eu sentei numa parte da bancada até afastado dele, acho que ele até nem entendeu muito, porque eu não tava bem posicionado. E eu fiquei, cara. E aí, quando faltava 45 segundos para acabar a bateria, a onda veio. E eu ficava falando para mim, vai vir, cara, vai vir, eu vou fazer, vai vir, eu vou fazer, vai vir. E, cara, eu repeti isso sei lá quantas vezes, porque eu fiquei 16 minutos repetindo isso, cara, repetindo isso, repetindo. E a onda veio, cara. E, pô, foi um. E aí aconteceu uma coisa muito doida, cara, porque eu lembro de eu dropando a onda e eu lembro de eu saindo do tubo, cara. Eu não lembro de jeito nenhum o tubo, como é que foi dentro do tubo, eu andando dentro do tubo, o meu posicionamento. Eu não lembro, cara. Tipo, apagou da minha memória. Não sei se eu tava naquele estado de flow que fala. Eu tava, acho que, tão concentrado em fazer aquela onda e virar bateria que eu
Cara, eu não sei como é que eu fiz o tubo, tá? Isso é uma verdade. Eu não sei se a galera acha que eu usei técnica, sei lá qual, eu não usei, porque eu não lembro como é que eu fiz. E aí eu vejo na imagem, cara, que foi, pô, foi um tubo super profundo, né, cara? Tá. Eu acho que poderia ter sido 10, mas me deram 9,5, 9,60. E, cara, eu virei aquela bateria contra o Kelly. Cara, foi impressionante, sim, porque na hora que eu saí da água, tem a imagem eu saindo correndo e procurando o meu irmão. A galera acha que eu tô procurando as notas, mas eu sabia que eu tinha virado. Eu estava só procurando o meu irmão, que eu queria abraçar ele. E aí aconteceu outro momento especial com o meu irmão, porque ele me abraçou e eu em êxtase, ele falou assim: respira que tu ainda tem mais bateria para passar. E aí Caramba. baixou minha bola na hora, assim, ó, bum, que nem uma pedra, cara. Aí, pô, fiz a entrevista assim, ele ficou do meu lado o tempo todo, aí o Kelly veio, me parabenizou, ficamos conversando um pouco. Aí eu fui pro round de 3 pessoas de novo, que naquela época tinha um round de 3 pessoas no meio, o primeiro ia direto para as quartas e os outros iam para as oitavas. E aí eu perdi essa bateria e eu caí com o Mick Fanning nas oitavas, cara, que eu acho que foi a outra sorte que eu dei, de ter caído contra o Mick nessa bateria. E aí foi uma bateria super difícil de onda, eu consegui administrar bem a prioridade, consegui bloquear ele bem. E aí, cara, eu tava tão concentrado nessa bateria também, que o Mick me deu parabéns, faltando 1 minuto, assim, 45 segundos, faltava ele veio me dar parabéns e começou a remar pro canal pra ir dar parabéns pro Gabriel. Cara, eu Isso. saí remando do lado dele, cara. Fiquei remando do lado dele, marcando ele. Eu falei, vai que entra uma onda, eu vou deixar esse cara ganhar, sabe? E eu só consegui relaxar quando faltava, tipo, 5 segundos, que ele tava abraçando já o Gabriel e a buzina já tinha tocado. E, cara, pô, desabei, cara. Chorei pra caramba na água, assim, naquele momento. E até, cara, abrindo para vocês, eu acho que me atrapalhou um pouco, cara. Me atrapalhou um pouco a vitória e tudo que aconteceu e eu ter feito parte daquilo, porque tirou totalmente a minha concentração no campeonato e eu fiquei com um sentido de dever cumprido, só que eu ainda tinha minha reclassificação para que estava em jogo. Então eu fiquei com aquele sentimento de, cara, fiz, tipo, ganhei o campeonato, assim, dever cumprido, cara. O cara foi campeão, um dos meus melhores amigos, foi campeão mundial, e, tipo, cara, naquela época a gente não sonhava com isso, né, cara? Era uma coisa tão distante. E agora tava tão próximo, ó, me arrepia assim, enche o olho de lágrima, cara, porque foi um momento que eu nunca vou me esquecer. E aí eu saí da água e, cara, consegui abraçar o Charlão já logo de cara, todos os amigos do Gabriel, a galera do Brasil, assim, gritando meu nome também. E aí quando eu cheguei no palanque para dar entrevista, e aí o Gabriel apareceu, a gente conseguiu se dar um abraço ali, e a bateria dele já tava rolando com o Felipe, ele tava na areia ainda, a gente tava se abraçando. Cara, foi um momento histórico, assim, para mim. Toda vez que eu encontro com o Gabriel, a gente conversa disso, ele se lembra com o maior carinho também. Então, essa foi a história. Depois eu perdi nas quartas de final, então eu fui assim, cara, do auge da minha carreira pro fundo do poço, porque eu já não ia estar mais no WT no ano seguinte, não ia estar mais competindo com a galera. Aí, cara, eu fui chorar longe, assim, aí já não era de felicidade, era de tristeza. Mas de noite já estava de novo com a galera comemorando o título do Gabriel e foi basicamente isso. É uma longa história, mas foram vários detalhes que fizeram parte dela para ela ser tão especial assim. Alejo, você agradeceu as minhas palavras no começo e eu te agradeço pelo esse relato, cara, porque eu também me lembro muito desse dia e eu me lembro muito de você saindo desse tubo e eu gritando na sala de assustar minha mãe, meu pai, porque, cara, foi realmente histórico, né? E não só por toda o desenrolar do dia e, pô, teve uma bateria, não sei se, acho que um pouco antes do Gabriel contra o Dusty Payne também, foi uma bateria nervosíssima, cara, Foi. passando mal, porque se ele perdesse, ele ia perder o campeonato, e aí depois que ele passou, que ele, né, desandou a ganhar e tal. E, Mal, só para completar essa história de Pipeline, eu queria, já que o Alejo se tornou também comentarista, né, e você vê como ele analisa bem as situações, eu queria que ele falasse se o Gabriel ganhou o Pipe Masters e se foi justo aquela final contra o Julian, aquela última onda para a esquerda, porque o Julian pegou um tubaço para a direita e backdoor, e o Gabriel para a esquerda, que é polêmico, mas aí seria tudo do Brasil, né, cara? Até o Pipe Masters. Queria que você falasse dessa bateria. Cara, assim, eu acho que foi uma bateria apertada, tá? Foi bem apertada. Mas assim, cara, comparar. Assim, o tubo do Julian foi muito lindo, cara. O tubo no final, a parte limpo, que ele desceu, né? foi um tubo muito limpo, na baforada. Foi muito bem feita e muito bem construída aquela onda. Só que o tubo do Gabriel de backside para backdoor foi algo impressionante. E o tubo para a esquerda também foi muito bom, cara. Foi. Eu acho, na minha opinião, que nas duas ondas o Gabriel ganhava por muito pouco, cara. Por muito pouco.
Mas também não discordo de quem acha que o Julian ganhou, porque realmente, cara, o último tubo dele foi um tubaço, cara. Foi um high score. Saiu com os braços pra cima, né? Saiu com os braços para cima. O momento da bateria, às vezes a galera acha que não influencia, mas, cara, influencia sim. Ele estava sob uma pressão muito grande, ele conseguiu fazer um tubaço com as mãos para cima, backdoor. Tem a nota mais alta do que pipeline, e foi uma onda quadrada, foi uma onda limpa, era uma onda grande da série, não era uma onda pequena. Então, assim, cara, é aquelas baterias que podia ter dado qualquer um dos dois. No meu julgamento, acho que talvez o Gabriel vencesse, mas não discordo em nenhum momento de quem acha que o Julian venceu. Alejo, só para voltar um pouquinho nesse assunto de pipe, né? Eu faço das palavras do Bloom as minhas também. E, cara, ouvindo a história, eu confesso que a gente fica até comovido porque a gente consegue sentir na sua voz, o jeito como você descreve tudo, o tamanho da emoção, sabe? Aquela carga de sentimentos. E, cara, foi muito legal ouvir isso. E depois dessa sua resposta, eu pensei numa pergunta aqui que eu quero ouvir de você agora. E ouvindo também o que você disse há pouco, com toda essa carga de emoção, de sentimentos. Cara, o quanto você é realizado na sua carreira como surfista profissional? Porque, assim, você deu uma resposta agora maravilhosa, falando sobre a sua participação nesse primeiro título mundial conquistado pelo Brasil e pelo Gabriel lá em 2014. Você é muito experiente, já participou de todas as competições possíveis e impossíveis, sabe de tudo que rola. Quanto você é realizado na sua carreira, Alejo? E só para completar a pergunta, Alejo, só para completar. No começo desse ano a gente entrevistou o Gessé e eu fiz essa pergunta para ele, basicamente a mesma coisa. Que quando a gente ouve falar de Brazilian Storm, do surf brasileiro, dos grandes nomes, eu sinto, e o Maurício também, que muitas vezes alguns nomes não são citados ali. Gessé, acho que entra nisso, você, o Ian, Panda, e aí tem uma outra grande galera. Você acha que apesar de ser realizado, você acha que você merecia um espaçozinho melhor aí nessa galeria? Cara, muito massa a pergunta de vocês, porque, cara, nunca ninguém me perguntou isso em entrevistas, nem os meus amigos, ninguém, cara. E, cara, sendo muito sincero, cara, eu sou muito realizado com a minha carreira. Eu consegui conquistar objetivos e principalmente sonhos que eu nunca imaginei, cara, que eu ia conquistar. Eu venho aqui de Bombinhas, cara, uma cidade muito pequenininha, onde ainda não tinham tido surfistas profissionais, e eu tive um apoio muito grande dos meus amigos, da minha família, tudo aqui. Eu nunca imaginei que eu ia alcançar tudo que eu alcancei. Eu sou muito realizado com a minha carreira e com tudo que eu conquistei. Tem dois pontos que eu ainda acho que ficaram faltando na minha carreira, que uma seria ter uma vitória numa etapa do WT. Os meus dois resultados foram 2 semifinais, eu nunca consegui fazer uma final e vencer nenhuma etapa do WT, então isso é uma coisa que eu acho que ficou faltando, assim, até para embelezar minha carreira, mas não por me deixar sem ter orgulho de tudo que eu construí, mas porque, cara, eu, assim, até falando de merecimento, que eu acho que é uma palavra meio estranha, mas porque eu batalhei muito. Quando eu estava no circuito mundial, fui um cara, só até hoje, mas fui muito regrado, eu treinei demais, eu me esforcei demais, e eu acho que talvez ficou faltando isso, assim, mas, cara, não me deixa isso triste em nada, é só uma coisa que eu gostaria de ter no meu currículo. E a outra seria voltar para o WT, cara. Eu tenho essa pendência comigo mesmo desde 2016, que foi meu último ano no circuito mundial. Quando eu voltei em 2016, eu voltei com uma vaga de injury e eu acabei voltando antes do tempo da minha cirurgia. Eu deveria ter esperado mais tempo, só que eu não tinha como. Eles tinham me dado a vaga para aquele ano, e se eu não corresse aquelas primeiras etapas, eu não tenho nem chance de me reclassificar no final do ano. E eu tentei ir na guerreiragem, na cabeça dura, eu vou tentar fazer acontecer, e acabei tendo um ano mais ou menos, quase me reclassifiquei, mas surfei mal, surfei machucado, não conseguia competir de igual para igual com os caras. Então, desde aquele ano, eu botei na minha cabeça que eu queria voltar para o WT de qualquer jeito. Cara, eu já bati na trave muitas e muitas vezes nos últimos anos, papo de chegar entre os 6 primeiros no Havaí e acabar saindo em Sunset na última etapa. Então, eu acho que eu tenho essa pendência. E sobre o Brazilian Storm, cara, eu
assim, eu acho que eu faço muito parte dessa geração, né, do Brazilian Storm. É, querendo ou não, eu estava no miolo do miolo quando tudo isso aconteceu, quando esse nome apareceu, e eu estava no meu auge, então estava trazendo muitos títulos para o Brasil naquela época. Quando a frase apareceu mesmo, o Gabriel e o Miguel ainda nem estavam dentro do WT, eles classificaram naquele ano, no final do ano, então, e eu já fazia parte, né, eu era o atleta mais jovem, junto com o Jadson, dentro do WT, então eu me sinto muito parte, mas, cara, eu não fico muito ligado nisso, se falam meu nome, se não falam, eu acho que eu construí a minha história, e, assim, não tem como descrever, eu acho que eu fui um atleta exemplar, e esse é o que eu tenho mais orgulho. Obrigado. Mas é aqui, cara, de verdade, o que eu tenho mais orgulho, assim, de tudo da minha carreira é a pessoa que eu fui durante a minha carreira, cara. De sempre tentar dar o meu máximo, sempre me esforçar ao máximo, ajudar quem eu podia, servir de exemplo para as próximas gerações. Então, assim, de orgulho mesmo, o que eu mais me orgulho é essa parte, cara, de vocês, quando vocês falam da minha carreira, o que vocês falam, quando eu encontro um pai de um moleque vem e conta a minha história na frente dessa criança e fala, o Aleu fez isso, foi um cara que super treinou, que não sei o quê. Então, as mensagens que eu recebo também pela internet. Então, meu maior orgulho é esse, cara, a carreira que eu construí e a pessoa que eu fui dentro dessa carreira. Mas eu tenho essa pendência de tentar voltar pro WT, por isso que eu ainda estou me esforçando ao máximo e correndo atrás desse sonho, cara. Olha, eu te garanto, viu, Alejo? Todo mundo que está acompanhando aqui pelo YouTube do Surf 360, posso te garantir, viu? Durante essa temporada, a galera vai estar emanando também essas Obrigado. iniciativas. Todo mundo vai estar na torcida para a sua volta também ao CT, sem dúvida alguma. Deixa eu só voltar num outro ponto, quando você falava também dessa bateria com o Kelly, porque, obviamente, uma disputa homem a homem, ela vai muito além só das características técnicas e táticas de cada um ali durante o tempo da bateria, e entra um pouco desse jogo mental que você falava também, do que às vezes naquele bate-papo pré-bateria, tentando te desestabilizar. O Ítalo Ferreira já falou sobre isso também, né? Conversa com o Kelly. Como competidor, o mais difícil que você enfrentou por todo esse jogo, né? O pacote completo, a parte técnica, tática e desse jogo mental também. O mais difícil foi o Kelly ou teve algum outro competidor que foi mais complicado assim ao longo de toda a carreira? Cara, eu acho que o cara mais difícil que eu enfrentei na minha vida foi o Mick Fanning, cara, disparado assim. Ele, cara, nada abala aquele cara, brother. Aquele cara assim, é o maior exemplo do WT que um jovem pode ter, era esse cara. Eu olhava para ele assim, deslumbrado, cara. Ele é um cara muito educado, é um super competidor, um cara que respeita todo mundo na água, porque, cara, tem vários atletas no WT que ficam dando a volta nos outros atletas, são folgados. Cara, acontece muita coisa dentro do WT ali, entre os atletas, que a galera nem sabe, cara, nem imagina. Mas acontece muita coisa, cara. E o Mick Fanning é aquele cara que é adorado por todos e temido por todos, sabe, cara? Ele é um cara diferenciado, ele foi a minha inspiração durante muitos anos, quando eu estava principalmente dentro do WT, e, cara, se eu não me engano, eu só consegui vencer ele 2 vezes no homem a homem, e eu fiz 4 vezes, cara, as quartas de final em Jeffreys Bay, seguidas, e todas eu perdi pro Mick Fanning, cara. Todas elas. Mas até o Tubarão perdeu para ele lá, pô. Nesse ano eu perdi para ele, eu perdi nas quartas de final para ele, ele foi até a final. Então, cara, eu acho que se tu perguntar assim para muitos, talvez o primeiro nome que venha seja Kelly Slater ou Gabriel Medina, até para outros atletas, mas aí se tu citar o nome do Mick Fanning, vai falar, cara, o Mick Fanning ele era muito constante, cara, muito constante em tudo que ele fazia, cara. Ele foi o primeiro atleta que eu vi levar a marmita dele pro palanque, cara. Eu nunca tinha visto isso nenhum atleta fazer. O cara preparava a comida dele e ele, cara, isso é um nível de um cara regrado muito alto, cara. O cara gostava de assistir as baterias e às vezes talvez para não ter que sair, almoçar ou comer uma coisa ruim, o cara levava o rango dele pro campeonato, assistia as baterias, cara, sempre no canto dele. Pô, cara, ele e assim, quando tu entrava na bateria com ele, não precisava falar nada, porque ele nunca falou. Só que, cara, só de tu olhar pro cara, tu saber que o cara tava com sangue no olho, que o cara ia dar o máximo dele pra te vencer, cara. Então, foi o cara disparado, assim, mais difícil de competir contra foi ele. E o mais difícil de bloquear é o Gabriel, né? Que ele transforma um 2 num 10, né, brother? Então,
O Gabriel, acho que tem maneiras, né, do cara desestabilizar ele mais na bateria do que um Mick Fanning. Claro que, pô, é muito difícil ganhar do Gabriel, é quase impossível também, mas ele é um cara muito difícil de você bloquear, de você marcar, porque ele tem ele, Felipe, Ítalo também, né, mas é difícil você marcar esses caras porque eles transformam uma onda fechadeira com um aéreo gigante, uma onda que tu vai desperdiçar tua prioridade para bloquear o cara numa onda de 3 pontos, que talvez com o teu nível de surf tu não tem esse aéreo, tu vai fazer, e se tu deixar o cara aí, o cara vai fazer um 10. Aí entra o jogo de decisão tua dentro, se tu quer bloquear o cara naquela onda, ou se tu vai deixar ele arriscar e ver o que vai dar, entendeu? Então é bem difícil também competir com essa galera. Cara, que entrevista, Mal, que a gente está fazendo. Já passaram 50 minutos. Eu sei que daqui a pouco a gente vai terminar, mas acho que a gente não pode deixar de aproveitar o Alejo para falar de um assunto que a gente tem falado praticamente em todas as entrevistas, né, Mal? Em todos os papos que a gente faz, que é a Olimpíada, né? A participação do Brasil como único time com 6 atletas, 3 no masculino, 3 no feminino. E o que o Alejo espera de uma disputa olímpica em Tiahupo? Cara, assim, eu acho que vai ser um campeonato super difícil porque tem muitos nomes bons naquele tipo de onda, né? Eu acho que no Japão era mais fácil de destacar os caras que iam chegar longe pelo estilo de onda, né? Então, acho que era um pouco mais fácil do que ali no Tahiti. No Tahiti tem, pô, agora com a entrada do Gabriel, então dificultou mais ainda, né? Saber quem talvez possa ganhar. Mas, pô, cara, John, Gabriel, o João, o Cauli Vasti, cara, o Jack Robinson, o Cauli Vasti, assim, para mim, ele é o nome mais forte, cara, mesmo tendo todos esses competidores, é o cara que mais conhece a onda, ele é muito bom se estiver pequeno, médio, principalmente se estiver grande, é um cara goofy footer, dependendo da condição do mar, o goofy tem um pouquinho mais de vantagem se tiver aquele, porque a gente vai ter poucos dias para rolar o campeonato e vai rolar naqueles dias, então pode ser, cara, que seja aqueles tubos meio caindo uma seção na frente, e aí o cara de backside já não consegue encaixar o corpo tão bem, e aí tu já começa a tirar um pouco de um John, o Jack e o João, e botar os caras mais como os Goofs, que é Gabriel, que é o Caolivasti, Alonso Correa, cara, é um cara que entuba demais, que gosta de onda grande, o peruano, então assim, cara, eu acho que vai ser uma Olimpíada difícil, eu acho que vai ser uma Olimpíada mais acirrada que a anterior, torcer bastante para dar onda, né, cara, pra gente, eu não quero que esteja gigante, cara, pô, não quero mesmo que esteja gigante, eu acho que o tamanho perfeito é 4 a 6 pés, cara, 4 a 6 pés em Chopo já é uma onda assustadora, já é uma onda super cavada, e eu acho que é um tamanho que os atletas conseguem se arriscar mais, eu não quero que tenha 10 pés, 12 pés, para ver os caras, pô, se arriscando demais, talvez nem fazendo as ondas, sabe? Eu gosto de ver a performance dos caras, ver as técnicas. Quando o mar tá muito grande, o cara vai meio que na emoção também. Claro, tem uma técnica muito grande, mas é muita emoção, é o medo que mistura com a adrenalina. Agora, quando tá um tamanho um pouco mais aceitável, assim, mesmo sendo assustador, 4 a 6 pés, pô, os caras conseguem usar as técnicas, né, cara, de entubar mais fundo, andar num fombol, então ali a gente vai ver mesmo quem tá preparado para aquele tipo de onda. Então eu torço 4 a 6 pés e medalha de ouro pro Brasil, né? Com certeza. E vamos ter Alejo nos comentários da TV Globo, não? Vamos. Vou estar lá presente com a show. galera. Então vai ser legal tá ali, cara. Irado. Tem sido muito bacana também acompanhar essa outra versão do Alejo, né? Como é pressão, hein? Comentar, cara. Porra. Não é fácil, cara. Ainda mais quando os teus amigos estão competindo. Meu Deus do céu, cara. Mais fácil comentar ou ganhar do Kelly ou do Mick Fanning? Ah, não, ganhar do Kelly e do Mick Fanning é muito difícil. Dependendo do lugar, é muito difícil. Mas, cara, comentar é difícil porque, cara, tem uma pressão muito grande, né, cara? Primeiro que estão os meus amigos competindo, então eu tô torcendo demais para eles. Só que, assim, eu, cara, realmente tento ser imparcial, independente se os meus amigos estão na água, quem tá. Eu quero que o cara que está assistindo entenda o que está acontecendo e eu tento me apegar bastante a estratégias, que tipo de manobra, por que o cara utilizou aquele tipo de manobra naquela parte da onda. Então eu tento me atentar mais a esses detalhes que talvez uma galera não entenda. Por exemplo, a bolha de pipeline. Tem uma bolha que levanta no meio da onda
que a galera não sabia, cara, que aquele ali é o lugar onde os locais sentam e é onde é o melhor lugar para tu descer onda. Se tu tiver ali remando e a bolha subir na tua frente, tu tá no lugar perfeito para pegar o tubo para pipeline. Então, esses detalhezinhos que os atletas do WT sabem, que talvez a galera que tá assistindo não sabe, daí eu tento me atentar mais a isso do que, sei lá, cara, tentar falar mal ou sei lá, me prender a outra parte da bateria que talvez eu acho que não tenha tanto sentido eu me prender assim. Mas é difícil, cara, comentar, é difícil. Ainda mais nos Jogos Olímpicos, que traz muito mais gente que, teoricamente, nem nunca viu surf na vida, né? Acho que não é um evento, uma competição que traz gente de tudo quanto é lado, né? Pô, Thiago, né, pra ter uma noção, cara, na etapa do Japão, quando rolou aquela bateria polêmica do Gabriel e do Canoa, meu Instagram travou, cara. Eu recebi mais de 2.000 directs, cara, em menos de 10 minutos, cara. Travou meu Instagram, não consegui abrir. Travou, cara. E a maioria das mensagens era ou a galera cobrando um posicionamento meu, assim, pô, cara, tu não se posiciona, falando mal mesmo, ou uma galera que realmente não entende surf, porque os caras mandavam mensagem falando assim, roubaram era a maioria, né? Mas assim, cara, tu tem que falar ou mandar uma mensagem pros juízes que o Canoa deu aéreo com a mão na borda. Não pode, ele segurou a prancha. Tipo, pô, faz parte da manobra o aéreo com a mão na borda, sabe? Então, era uma galera que realmente não entendia o surf. Mas foi legal, cara, ter acontecido isso, ter acontecido na Olimpíada. Não legal do Gabriel ter perdido, mas legal de ter acontecido essa polêmica, porque muita gente se aprofundou a mais Sim. no assunto do surf. Então, cara, aquilo ali foi difícil para mim, cara. O que eu recebi de mensagem, eu sou um cara que, pô, cara, eu quero ler a mensagem de todo mundo, responder todo mundo que eu posso, mas foi, cara, as mensagens muito pesadas. E até em algum momento eu pensei em, cara, pô, não vou comentar mais, tô, cara, botando minha carreira toda em jogo aqui para comentar. Às vezes as pessoas acham que eu não quero me posicionar, mas, cara, eu tento me posicionar no que eu acredito, no que eu acho que é certo ou errado. Naquela bateria, cara, até abrindo aqui, eu acho que o Gabriel venceu, mas a última nota do Canoa foi certa. Talvez as notas do Gabriel tinham que ter sido um pouco mais altas e o Canoa não teria virado na última onda, porque foi um puta aéreo que o Canoa fez, entendeu? Então, essas coisas assim que é difícil na parte de estar ali nos comentários, porque a galera vai com o coração, com a emoção, e o surf é subjetivo, né, cara? Pô, às vezes a gente tá, cara, num palanque, 4 atletas, um sentado do lado do outro, e um acha que é um 10-7, o outro acha que é um 10-6, e, cara, e o outro acha que é um 10-5. Então, imagina, os juízes estão lá também, né, cara, julgando. Então, cara, eu acho que os juízes fazem um trabalho muito bom, é muito difícil julgar, e é isso, cara. São minhas opiniões. Eu sempre tento ser o mais, né, verdadeiro e seguro possível, mas tento não me envolver nessas loucuragens todas assim. Olha, deixa eu aproveitar um pouco mais desse seu lado comentarista e, obviamente, de toda essa sua sinceridade também. Recentemente a gente bateu um papo com o Lucas Chumbo, inclusive está aqui no nosso canal do YouTube do Surf 360, para quem quiser acompanhar. E a gente estava falando um pouco do João Chumbinho, classificado aos Jogos Olímpicos, né, em meio a esse processo dele de recuperação do grave acidente sofrido em pipeline ainda no ano passado. E o Chumbo falou assim, e o Chumbo, Teahupo'o no Tahiti é o local que ele mais gosta na carreira. Ele falou isso pra gente na entrevista também. Ele falou, cara, se tem uma dica que eu posso dar é o seguinte, vai pra Teahupo'o, se interna lá e treina até não querer mais até a disputa dos Jogos Olímpicos. E o que causou muita discussão, muito debate também nesse início de temporada foi justamente a desistência do Filipinho de competir no circuito mundial em 2024. Desistência que, coincidentemente ou não, ocorreu após as críticas que ele sofreu por ter sido eliminado em pipeline e toda aquela cobrança de que o Felipe não está bem com ondas de consequência, não tem resultados em chope e tudo mais. E todos aqueles comentários negativos que passaram completamente do limite naquele momento do Felipe Toledo. E aí vem a decisão do atual bicampeão mundial, né? Para quem tanto critica, vale a pena a gente lembrar que o Filipinho é o detentor do título do CT nas últimas 2 temporadas. O brasileiro, infelizmente, ele tem memória curta. Eu queria te ouvir em relação a isso, as críticas que foram feitas em relação ao Felipe nesse termo das ondas de consequência. Não sei se você chegou a conversar com ele, se a desistência da temporada do circuito mundial também está ligada a um treinamento específico para a Olimpíada em Teahupo'o. Queria te ouvir em relação a isso também, Ale. Pô, cara, assim, eu não conversei com o Felipe depois de todo isso acontecido, mas, cara, eu fiquei muito triste com todas as mensagens que mandaram para ele, cara.
muito triste mesmo. Pô, cara, o cara é bicampeão mundial de surf, cara. A galera acho que não tem noção do tamanho disso, cara. E, cara, assim, o Felipe, ele entuba demais, cara. Ele é muito bom em tubo, cara. Eu acho que, cara, assim, eu fiquei muito triste, muito puto também, cara, com as coisas que falaram dele, sem nexo, sem as pessoas conhecerem mesmo o atleta, sem verem. Cara, pô, entra na internet e procura, cara, Felipe Toledo em chopo, tu vai ver vários tubos dele, Felipe Toledo em backdoor, o cara já fez 10 em backdoor, cara. Eu acho que tudo foi num time ruim para ele, infelizmente, né, cara? Ele sair do campeonato de pipe, depois sair do circuito mundial por esse ano. Mas, cara, eu apoio 100% a decisão dele, cara. Se não era uma coisa que estava fazendo bem para ele e ele tem a chance e ele tem essa possibilidade de dar um tempo, né? Que a WSL proporcionou isso para ele, dar um tempo. E eu tenho certeza, cara, que esse tempo veio para ele se preparar para Chopo. Cara, ele tem o meu apoio 100%, cara. E não só como amigo, mas como espectador e torcedor dele. Eu acho que ele tem grandes amigos lá. O Matar Hidrolet, que é o principal local hoje lá, que ganhou o Trials ano passado, é onde o Felipe fica. O Felipe já foi outras vezes, fora da época do campeonato, que isso a galera não sabe, ele já foi várias vezes para o Tahiti, fora da época de campeonato, para treinar lá, para surfar lá. E teve a ajuda do Matarri para entender a onda de Chopo, que apesar dela ser perfeita, não é uma onda fácil, realmente é uma onda assustadora e não é uma onda fácil. Então, eu acho que o Felipe tirou esse tempo exatamente para se preparar para as Olimpíadas e eu tenho, cara, 100% certeza que ele vai chegar muito preparado lá para enfrentar qualquer um de igual para igual. E é isso, cara. Eu acho que foi só um time ruim como aconteceram as coisas e muito triste de ver a galera do Brasil comentando o que comentou de um cara que trouxe tantas alegrias para nós, um cara que inspira tantas crianças no mundo inteiro, cara. Ele tem fãs no mundo inteiro. Tu vai em lower stress, tu pergunta para uma criança, cara, quem tu quer ser de surfista profissional? Ele vai falar Felipe Toledo, cara. Então, foi muito triste ver o que aconteceu. E, pô, cara, ele tem meu apoio 100%. Eu já falei isso aqui antes. Ele entuba pra caramba, cara. Ele é muito técnico em onda tubular. Então, tenho certeza que ele vai tirar esse tempo exatamente para isso, cara, para se preparar para as Olimpíadas e chegar bem preparado lá. Quer me dar a última, então, Blum, pra gente fechar? Não, cara, na verdade eu só quero agradecer ao Alejo e dizer que valeu a pena esperar tanto tempo para tê-lo com a gente, porque realmente a gente está pensando aqui, né? A gente fica conversando e tirando, já pensando no que a gente vai cortar depois para publicar e tal. Não, cortar nada, vou publicar tudo e tá maravilhoso. Realmente tem vários assuntos incríveis. Alejo, muito obrigado, cara, de verdade, de coração. Se eu gostava de você, eu já gosto mais ainda e vou torcer mais ainda para ti, porque, cara, foi muito legal mesmo e espero que logo com a sua classificação, você se classificar, você vem para São Paulo e a gente comemora e faz um programa também presencial para a gente poder te dar um abraço, porque foi muito legal, muito prazeroso ter você com a gente. Pô, eu que agradeço aí o convite de vocês. Desculpa a demora, né? Que eu realmente queria estar lá presencial, a gente tentou, mas, cara, brigadão. Parabéns, cara, né, pelo canal, por tudo que vocês fazem. Obrigado pelas perguntas, cara. Foram perguntas que nunca ninguém me perguntou e foi muito legal poder estar respondendo aqui para vocês. E é isso, cara. É legal de dizer, desculpa só, Ale, de interromper, é legal para dizer que realmente tem muita coisa rolando, muito conteúdo e a gente tenta ser realmente diferente nesse sentido, né, cara? A gente é jornalista, a gente brinca de surfar, o Maurício brinca de surfar, a gente não é surfista, mas a gente gosta de viver, de estar nesse mundo e levar muito a sério as coisas, né? Às vezes a gente vê um conteúdo que é engraçado, que é bacana, tudo tem seu espaço, mas a gente realmente preza por isso, assim, tentar fazer entrevistas bacanas e trazer coisas que normalmente as pessoas não veem por aí. Não, muito massa, cara, muito massa. Obrigadão, gostei muito de responder essas perguntas. Às vezes eu sei que eu me alongo nas respostas, mas é porque, cara, eu gosto dos detalhes, acho que fica mais fácil da galera entender também. Mas, cara, brigadão pelo convite e parabéns aí, né, cara, por tudo que vocês estão fazendo aí. Alejo, brigadão. Foi uma entrevista incrível mesmo. Foi uma grande honra para a gente poder bater esse papo com você aqui no canal do Surf 360. E é isso, vai estar todo mundo na torcida aqui agora, para que você volte ao CT, para que depois, com essa vaga garantida, a gente te receba em São Paulo também, para a gente bater um novo papo, falar de toda a temporada. E daqui a gente vai estar acompanhando tudo.
Obrigado mesmo, obrigado pela entrevista. Assim, a gente percebe o quanto você fala com o coração quando você fala da sua carreira, de tudo que você conquistou, do cenário do surf brasileiro. E, cara, foi muito legal mesmo. Valeu, Alejo. Obrigadão. Pô, obrigado. É isso, galera. Alejo Muniz, mais um episódio aqui do podcast Surf 360. Eu, Maurício Ferreira, volto em breve com o Thiago Blum, com mais convidados. Então, já se inscreva por aqui no nosso canal. Deixe o seu like, ative o sininho para receber as nossas notificações, compartilhe aí com toda a galera também. E, claro, sempre nos seguindo também lá no nosso Instagram, @surf360_Blum. O Alejo Muniz, que na verdade, de tudo isso, que depois que a gente conversou tudo isso, dizer que ele é o irmão do Santiago Muniz, né, cara? Que ele, a única coisa que faltou na história toda que ele contou do irmão, ele não falou o nome, mas quem acompanha o surf conhece o Santiago, que aliás aparece também nas imagens quando você vence o Mickey e dá o título pro Gabriel. Isso aí. Galera, em breve estaremos de volta aqui no canal do Surf 360. Fiquem sempre ligados. Aloha, valeu! Valeu!